Você tem inserido a leitura conscienciológica no seu dia a dia? Se sim, quais os benefícios evolutivos que vem experienciando? Muito bem-vindos a mais essa edição do GrafoCons, um programa que tem o objetivo de valorizar a literatura conscienciológica e os seus respectivos autores. Dessa vez, nós vamos bater um papo, conversar com uma consciência muito especial que está à frente também desse compromisso de levar as ideias de ponta, assumindo o compromisso com a tarefa do esclarecimento. Professora Mabel Teles, muito boa tarde. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Obrigada aí pela oportunidade. Seja muito bem-vinda a mais essa edição do GrafoCons. Eu soube que você já participou, tive inclusive a possibilidade de assistir a sua participação para falar do Zéfiro, a para-identidade intermissiva do professor Valdo Vieira, certo? Isso, exatamente. A primeira vez foi para falar do Zéfiro, do livro Zéfiro. E dessa vez você é convidada para falar da profilaxia das manipulações conscienciais. Perfeito. Mas antes, professor, eu gostaria de tomar liberdade, pedir autorização aí da produção, da direção, aí representada pelo Emanuel, também se você achar que faz sentido, e você falar um pouquinho do que foi o saldo interassistencial do curso que você descentrou nesse último final de semana. E toda a CCCI está nessa fase de adaptabilidade em relação ao ensino à distância. E como foi para você, o último saldo aqui, me corrija se eu estiver errada, foram 210 inscritos de 8 países diferentes. Então, fala. Diga lá. Na verdade, foram 297 inscritos, porque 210 era o que a gente postou de manhã no domingo, né? Mas o de manhã para a noite já aumentou para 297. Então, foram 297 alunos. Eu acho que está extremamente interessante esse movimento nosso de ensino à distância, né? Vamos dizer assim, porque nós estamos passando uma fase difícil, não há possibilidade, né, Isabela, de fazer cursos presenciais, e as pessoas estão tendo que se reciclar na marra. E uma das reciclagens que está acontecendo é justamente a reciclagem tecnológica, né? Então, nós temos que se adaptar, nos adaptar a essa realidade, os alunos também, todos nós voluntários temos. E eu acho que o saldo disso tudo tem vários aspectos que a gente podia falar, né? Mas eu acho que o primeiro saldo é a união dos voluntários. A união dos voluntários no sentido de contribuir, de ajudar nesse momento de dificuldade que todas as instituições estão passando, né? Não há uma instituição hoje que não esteja com dificuldade nesse sentido, porque elas estão completamente fechadas, né? Então, eu acho que essa união mostra a força do voluntariado. Segundo saldo é que a gente pôde falar no internacional também. Então, houve ali o teste da tradução para o inglês e para o espanhol, e a gente tinha gente de 8 países. Então, veja como é importante esse sistema de online, né? Porque ele cruza fronteiras, não há problema, né, de espaço, e a gente pôde interagir fazendo perguntas. Tem a gente da Romênia, tem a gente do Canadá, então, né, enfim, pessoas perguntando de todos os seus países e interagindo. Então, eu acho que é um saldo extremamente positivo, embora a gente não tenha essa proximidade física, né? A gente tem a proximidade virtual. A sensação que eu tenho é que o alcance está maior, né, professor? Está maior. O alcance está maior e outra coisa, você nivela, né? Porque uma coisa é você estar dando curso, aos professores dando cursos regionalmente, né? E outra coisa é todo mundo unido. Você veja, praticamente 300 pessoas, mais do que 300, né? Porque você pode fazer um link com mais pessoas assistindo. Então, certamente tinha mais do que 300 pessoas assistindo o curso. E isso é bom, porque vai entrosando, teve muita pergunta, e eu acho que esse é um dos caminhos que a gente não pode retroceder depois que terminar essa fase lá do coronavírus, né? Muito bom. Parabéns por você ter centrado nesse curso, muito bom. E o papel do livro, agora a gente puxando a brasa da responsabilidade para o programa aí do GrafoCons, com a responsabilidade do livro para aproximar, já que a temática agora nossa é aproximação.
vamos falar agora a pauta da vez, que é a profilaxia das manipulações conscienciais. Esse livro, contando um pouquinho, compartilhando um pouquinho dos bastidores, o porquê do teu interesse pela temática da manipulação. Então, esse livro aqui, ó, não sei se alguém conhece, né? Profilaxia das Manipulações Conscienciais. A gente publicou esse livro em 2007. Então, foi, na verdade, no dia 6 de abril de 2007. E por que eu escrevi isso? Porque eu sou publicitária e eu nunca trabalhei exatamente em agência, mas eu trabalhei no meio, né, da comunicação. E a comunicação, ela é dos vieses mais sérios, né, do ponto de vista da manipulação. Então, quando eu cheguei na Conscienciologia e eu me deparei com aquela ideia de cosmoética, né, e eu falei, nossa, mas a publicidade, ela é devedora nessa área, né? Mas não é só publicidade, se você pegar, tem muitas profissões assim, mas no meu caso me tocava a publicidade, né? E aí eu falei, não, então eu vou pensar em algo para falar sobre isso. E foi quando eu pensei em escrever um livro sobre esse assunto. É claro que no livro eu não falo só de publicidade, né? Publicidade é apenas um capítulo. Eu falo de outras situações, como, por exemplo, a própria religião, as seitas, até aspectos da educação. Ou seja, existem várias possibilidades aí para a gente abordar o tema da manipulação e, no caso, da profilaxia da manipulação, né? Me chamou a atenção em função da publicidade. Mas depois você vê, obviamente, a gente sabe que isso está disperso na sociedade de uma maneira imensa, né? Em várias situações. E foi assim que nasceu esse livro, então. Foi a partir dessa necessidade pessoal. Quais são as características intraconscienciais que podem definir, na sua opinião, se aquele jeito ou aquele trejeito resvalam no processo manipulativo? Na verdade, eu acho que o básico, né, de tudo aí é a intenção, né? A intenção daquela pessoa, né? Uma coisa é você ter a intenção de falar, de expor, de explicitar. E a outra coisa, por exemplo, é você fazer tudo isso, mas a sua intenção é levar vantagem, ludibriar, convencer, tirar vantagem, né, da situação, enfim. Então, eu acho que a primeira situação aí que a gente tem que olhar é a intenção da pessoa, né? No caso, eu estou dizendo do possível manipulador, né? Agora, a partir dessa intenção, o manipulador pode usar uma série de estratégias, né? Todas elas espúrias, porque a intenção está espúria. Não é que a estratégia em si seja necessariamente espúria, né? A gente vai ver certas estratégias de comunicação que elas podem ser extremamente positivas. O problema é que ela é usada, ou a estratégia ela é usada com fins espúrios, né? Então, a comunicação em si, é óbvio, ela não tem nada de negativo, ela é neutra, né? O problema é o que você faz com as estratégias de comunicação. Estou falando da área de comunicação, pode ser qualquer outra área, tá? No sentido de ludibriar ou não, levar vantagem ou não, enganar ou não, convencer ou não, né? Agora, o que está por trás disso, eu acho, basicamente, é um desrespeito, né? Você desrespeita a outra pessoa e, às vezes, há uma arrogância, algo no sentido de aquela pessoa se sentir superior e no direito de querer convencer alguém ou mudar a vontade de alguém, né? Então, isso é bem diferente do esclarecimento, né? O esclarecimento, você passa a informação e pronto, e deixa a pessoa decidir por si mesma, né? Agora, a manipulação, não, ela vai além, né? Ela quer, vamos dizer, convencer ou fazer o outro a tomar atitudes ou posicionamentos de vida
que estejam de acordo com a vontade do manipulador, né? E aí é que está o problema, que entra na área que não é ética, né? Não é cosmoética, não é ética antes de mais nada e também não é cosmoética. Então, veja, Isabela, o problema mais é daqui, é da intenção, é intraconsciencial, né? Não é só a estratégia, né? Eu acho que é o que ela quer com aquele tipo de atitude. Eu também sou publicitária, né, professora? E eu já identifiquei nessa nossa profissão inúmeras situações em que a questão da manipulação era evidente, ficou evidente. Em contrapartida, hoje já é possível a gente enxergar, como você bem disse, a neutralidade da comunicação e a comunicação sendo um espaço valioso para a expansão, inclusive, de ideias de ponta. Mesmo a pessoa trabalhando aí numa agência de publicidade, aí na sociedade intrafísica, dela ir passando valores por meio ali do slogan, dos anúncios publicitários, que esses valores, que esses anúncios, enfim, possam gerar impactos até na cognição das pessoas que estão recebendo aquelas informações, né? Eu concordo que é isso mesmo. O problema não está na comunicação em si, né? Mas no conteúdo e na maneira como você usa isso. A comunicação, muito pelo contrário, ela é extremamente positiva, esclarecedora, né? Sem comunicação não há tares. Essa tares expositiva não é possível. Pode ter a tares do exemplarismo da outra pessoa, né? Mas a tares expositiva, ela depende da comunicação. E a partir de quando que a manipulação ela é caracterizada como uma patologia? Ela é sempre patologia? Eu pergunto porque também, enquanto você falava, me vinha muito à memória os episódios quando eu ministrava aulas de alfabetização, né, para o ensino fundamental. Essa questão da manipulação ela é muito presente no universo infantil, no universo da criança. Quanto e como a gente faz para detectar que é realmente uma patologia? A patologia, você veja só, vamos pensar num caso extremo, né? A criança, ela está na beira do abismo e ela não sabe e ela vai se jogar do abismo. Nessa hora, você vai usar todos os artifícios para convencê-la a não se jogar naquele abismo. Não entendeu? Porque, sim, claro, ela não tem capacidade cognitiva de fazer escolhas pessoais. E você está vendo que ela vai perder a vida ali. Então, eu sou dessa opinião. Nessa hora, vale tudo. Você não importa qual a estratégia, porque a vida é um dom maior. Agora, do ponto de vista dos limites, né, é quando você percebe que o outro ele está no seu direito, no seu juízo crítico de escolher o que ele bem quiser na vida, mesmo que seja o pior para ele e para as outras pessoas. Está no para-direito dele. É o para-direito dele. As pessoas têm para-direito, assim como eu tenho para-direito de errar e de escolher o pior, você também tem, o outro também tem. Tudo bem que isso vai dar na minha cabeça mais tarde, com certeza vai, porque a lei do holocarma, ela é inevitável, né? A lei de causa e efeito. Então, veja, o holocarma já atua sobre a pessoa. Eu não preciso querer mudar a pessoa, porque o holocarma já vai fazer. Então, veja, esse direito do erro, a gente tem que deixar. A gente não pode querer convencer a pessoa. Agora, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela, com o tempo, ela vai aprendendo, porque a causa e efeito vai agindo sobre ela e ela vai repensando as próprias atitudes, né? Mas se eu, por um lado, eu forço demais a barra e quero mudar o outro, então eu também tiro a liberdade do outro, dentro do para-direito dele, de errar. E de acertar, porque muitas vezes eu também não estou com a visão mais correta, né? Então eu vejo que esse é um limite tênue. Mas e a forçação, desculpa interromper, e a forçação de barra em relação à reciclagem do outro também não seria um processo manipulativo? Eu acho que é uma imposição. Veja, se o outro não quer evoluir,
O outro não quer reciclar. O outro não quer melhorar. Aquilo não interessa para ele. Entendeu? A gente deixa para lá. Agora a gente tem que informar. A gente fala, presta atenção, você está com essa dificuldade. Assim como eu quero que alguém me informe. Pode falar assim para mim, Mabel, ó, presta atenção nisso, 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 nisso. Mas se ele não quiser, a gente deixa a pessoa para lá. Agora, vamos supor que a pessoa reincida muitas vezes naquele mesmo erro. É possível que alguém diga assim, olha, amigo, estou te cortando da minha carteirinha, porque eu não quero ser conivente com o seu problema. Só, é lógico, a gente chega num nível desse depois que você, né, espero que chegue comigo, depois que me avisaram várias vezes, né? Então você fala, ó, você está pisando na bola aqui, você está pisando na bola ali. Chega uma hora que o meu trafar, ele fica, vamos dizer assim, se o outro não continuar comigo, ele fica conivente com o meu trafar. Então, às vezes, a pessoa ela tem que se retirar até para deixar claro para o outro, olha, eu não sou conivente com esse seu posicionamento, né? Com essa sua maneira de ser. Isso tudo, olha só, sem precisar convencer ninguém a mudar. Né? A pessoa vai continuar se ela quiser naquele trafar, eu vou continuar no meu trafar se eu quiser. Mas o outro tem o direito também de dizer, então, fica na sua que eu fico na minha. Então, às vezes, há umas certas, às vezes, separações de grupo, justamente porque há um nível de discordância em termos de ética, moral e cosmoética. Cosmoética já mais avançado, né? E você não quer dizer que você vai ficar contra a pessoa, vai pensar mal da pessoa, vai desejar o mal da pessoa, mas você não quer conviver, vamos dizer, no assédio ou no trafar dela, ou a pessoa não quer viver no assédio ou no trafar meu, e ela tem todo esse direito também. A principal profilaxia das manipulações conscienciais seria a cosmoética? Seria o código pessoal de cosmoética bem consolidado? Eu acho que o código é um bom começo, agora já é bem mais complexo, né? Quem sabe para começar, quem nunca pensou nisso, é ter o juízo crítico, ó, o juízo crítico em relação à liberdade. A liberdade que eu quero ter e a liberdade que eu dou para o outro. Eu acho que a pessoa tem que começar a pensar nisso, né? Que liberdade que eu gostaria de ter e que liberdade, então, que o outro provavelmente também gostaria de ter. Segunda coisa que eu acho que tem que pensar, mas também já é mais complexo, Isabela, é a pensar em holocarma. Porque, veja, a lei de causa e efeito, ela vai agir sobre a pessoa, né? Então, aquilo que eu dificultar, tudo que eu fizer contra a evolução do outro, vai, de alguma maneira, interferir na minha evolução. Então, veja, é isso que a gente chama de interprisão grupo karma, né? Então, a gente está falando de interprisão porque a pessoa fica linkada com aquela outra, justamente porque ela, de alguma maneira, atrapalhou a evolução do outro, em algum nível, né? E isso, mas aí a pessoa, para chegar nesse ponto, ela vai ter que entender um pouco a multiexistencialidade, né? Uma pessoa mais materialista, você falar de holocarma, às vezes vai ser difícil para ela entender, porque ela acha que a vida começa hoje e termina daqui a pouco na adessoma, no falecimento, né? Então, se você tem uma visão muito estreita dessa realidade, às vezes a pessoa pensa assim, gente, vai todo mundo morrer, vamos aproveitar aqui que se dá, entendeu? Ela não tem essa perspectiva de longo prazo. Por isso que se erra mais, porque se a pessoa tivesse mais perspectiva de longo prazo, ela evitaria alguns erros. Eu acho que, quem sabe, tenha sido uma das primeiras lições que as pessoas tiveram no curso intermissivo, né? Ter uma visão de a lei de causa e efeito e, vamos dizer assim, da eternidade da consciência. Quando você enxerga isso, fala, ops,
Então, a coisa não pode ser da maneira como eu imaginava, entende? E ela começa a rever, de repente, os seus valores. Excelente, até pelo processo da crença, enquanto você falava, por a pessoa não ter essa visão mais ampla, ter ainda uma visão muito restrita, imagine a angústia íntima de querer a questão do salvo e não salvo, por exemplo, que é muito comum nos ambientes religiosos, né? O processo de crença. A angústia íntima de você já ter experienciado algo, de já ter se beneficiado na sua visão, e de você querer que as outras pessoas também experienciem, porque já que aquela visão da vida intrafísica é bem limitada, ela já vai acabar. E depois, a perspectiva é que existe essa visão do salvo e do não salvo, o processo manipulativo ele vem com tudo, né? Sem nenhum tipo de freio. As pessoas mergulham mesmo e são legiões e legiões de consciência. Você vê, você usa o outro, né? Uhum. Na manipulação, a outra pessoa é um objeto utilitário. Tá? Quer seja pelo dogma, quer seja pela persuasão, mas ela é um objeto a serviço do manipulador. Tá? Então é como se fosse um bem utilitário que ele tem na mão. Por isso que tem aquela simbologia do marionete. Né? Não tem isso, essa coisa da manipulação ser a marionete, né? Do marionete, porque aquele bonequinho, né? O marionete está na minha mão. E ele é meu instrumento. Então existe um pouco esse desrespeito, essa falta de humanidade, né? Em relação ao outro. Isso também está por baixo dessa história. E também a gente não pode esquecer, Isabela, que existem manipulações pela ignorância pura. Aí não há necessariamente má intenção, há ignorância. Você veja, às vezes a pessoa está tão crente, que nem você falou de crença, né? Ela está tão crente de uma verdade que ela acredita na ignorância dela que essa verdade é a melhor verdade para todos. Então, às vezes, há até uma certa boa intenção. Entende? Então, não há uma má intenção nessa hora. Há uma boa intenção de inculcar no outro a verdade que ela acha que é a maior de todas as verdades. E isso é um processo, muitas vezes, dos meios religiosos e dos dogmas, né? Que não pode dizer que todo mundo ali, às vezes a pessoa quer ajudar. Não vou dizer que não, eu acho que é bem possível que a pessoa queira ajudar, só que a visão dela ainda é limitada, né? Professora, e durante a escrita do livro, você conseguiu identificar algumas situações que antes da escrita você não enxergava como algo manipulativo, e quando você se aprofundou nessa temática, você identificou como um processo de manipulação? Sim, porque quando você começa a estudar o assunto, aquilo vai te ampliando, né? Eu não vou lembrar, Isabela, o que exatamente, porque faz 13 anos, né, que a gente publicou. Mas, com certeza, a minha visão de conjunto em relação à temática, ela se ampliou. Então, hoje em dia, você olha assim, né? E você fala, tem que olhar com calma, né? Tem que olhar com calma. Porque, claro, você vai vendo o encadeamento das situações, do discurso, você entende? Então, são vários fatores ali que é preciso ficar atento, mas isso em relação a você mesmo, porque eu acho que quem mais ganha é o próprio autor. Então você fala assim, opa, pera, calma, ó, presta atenção, tal. Então você já fica muito atento a isso e obviamente você fica atento ao entorno, né? Aos sinais que o entorno te passa, né? Em termos de pessoas, de situações, de contextos, né? Então isso tudo pode acontecer. Estudar um tema, ele inevitavelmente te amplia a visão de conjunto sobre aquele tema. E é claro que o bacana é que dentro do paradigma consciencial, a primeira pessoa que você enxerga é você mesmo. Você fala, nossa, existe isso. E você inevitavelmente fala, eu faço isso.
Quando eu faço isso? Por que eu faço isso? Né? E aí você pode se reciclar. E depois os outros são os outros, mas acho que o que importa é você, né? Enquanto consciência, você com você, contigo mesmo. Sim. Eu estava pensando também no processo, o desafio de não cair em processo manipulativo dentro das instituições conscienciocêntricas. A nossa familiaridade com o paradigma consciencial, o entendimento, ser mais pela experiência do que pela crença no paradigma consciencial. Se a gente experiencia o paradigma consciencial e ampliamos, portanto, essa visão de mundo e a visão seriexológica, a gente elimina por completo o imediatismo de querer que aquela consciência chegue naquele dado momento e acesse aquele conjunto de informações que para a gente fez tão bem. Você então, sabe que... o cuidado de não cair na questão de crença, que é o nosso paradigma do passado, é grande, né? Você sabe, Isabela, que é muito comum a pessoa, quando ela conhece as ideias da Conscienciologia, e ela vê que aquilo se encaixa, e aquilo ajuda, e aquilo melhora a compreensão dela do universo, é muito comum acontecer dessa pessoa querer falar e inculcar até certo ponto essas ideias, isso, para os amigos, para a família, como se fosse, gente, presta atenção, olha aqui, essa aqui, entendeu? Então, aí depois de um certo... Isso aí que eu falo, é o entusiasmo, não há uma má intenção, mas há um entusiasmo sem autocrítica. Depois de um certo tempo, a pessoa fala, nossa, mas não é nada disso. O problema não é por aí, a saída não é essa, né? E ela se acalma com as próprias neoverpons que ela foi assimilando, ela se tranquiliza e ela começa a fazer o trabalho num outro nível. E ela começa a entender que as pessoas precisam desse tempo de processo. E as pessoas vão querer acessar ou não a informação na hora que elas quiserem. E acabou. A gente informa, coloca lá, mas, gente, deixa a pessoa, entendeu? Deixa a pessoa fazer o que ela quer, na hora que ela quer. E pronto, acabou. Nossa, tem uma diferença muito grande nas minhas vivências pessoais. Desse processo do entendimento do paradigma do primeiro ano para hoje. Quando eu aceitei as ideias de ponto, é muito grande. Porque tem aquela euforia, mas que realmente não é nada mental somática, é muito mais... Isso. Exatamente, entendeu? Então não adianta... Aí a pessoa entende, não é por aí. Aí ela muda totalmente a maneira de atuar, né? Comportamento muda. Sim. Professora, a gente está chegando ao final. Eu sou profundamente grata, não só a sua participação aqui no GrafoCons, mas a maneira como você trabalha, a maneira como você arregaça as mangas aí para expandir a ciência com sociologia no planeta Terra. Uma salva de palmas para você e para todos os voluntários que estão nessa fase aí de adaptação, né, em cursos aí de ação integrada, enfim, se adaptando da melhor forma possível para assistir cada vez mais. Muito, muito obrigada. Eu agradeço a vocês aí pela oportunidade de estar falando disso aqui. Eu acho que agora é assim, né? A nossa vida nos próximos meses vai ser dessa maneira como a gente está vivendo aqui, né, Isabela? Cada um olhando uma carinha no vídeo aqui, que é o que temos por hoje. Mas veja, é o que temos para a hora. Mas a gente pode continuar nosso trabalho dessa maneira até que as coisas se acalmem de novo. E o acoplamento energético, ele continua. Mais forte do que nunca. Eu estou sentindo muita energia aqui. Sou muito grata. Então tá bom. Obrigada aí pela oportunidade que vocês me deram. Tá bom. Beijo. Beijo. Até mais. E para vocês de casa, obrigada pela oportunidade também e até o próximo GrafoCons.